Começam hoje comemorações da Semana da Pátria e do Amazonas. Ministro da Casa Civil, do Meio Ambiente e da Defesa vem a Manaus para discutir medidas de combate às queimadas. Inquérito aponta falhas de segurança na viagem do militar da FAB preso com cocaína em comitiva presidencial. Foco de queimadas na Amazônia quase triplicam em agosto e batem recorde dos últimos 9 anos. Bolsonaro fará nova cirurgia e ficará 10 dias afastado do governo. Furacão Dorian chega às Bahamas na categoria 5 e com vento de 295 km/h. Ataques deixam feridos e levam ao fechamento de aeroporto na capital da Líbia. Garoto de 14 anos morre em capotamento de carro na BR-174. Homem executado com 5 tiros na cabeça na Avenida Brasil compensa. Flanelinha é morto com tiro no peito no centro histórico de Manaus. Com pés e mãos amarrados, corpo de mulher encontrado com 10 facadas no Nova Floresta. Assassino deixou a faca cravada na cabeça da vítima. O Jornal da Manhã, 60 anos no ar, começa agora. 5h54. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web Mais Top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutamba. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM em Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM de Altaças. Urucará FM Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupan, eu e você em Boca do Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM no Varipuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altaças. 5h55. Previsão do tempo. Há 72 horas que faz muito calor em Manaus e o Centro de Previsão do Tempo do Sistema de Proteção da Amazônia diz que o dia pode ficar parcialmente nublado, com chuvas em áreas isoladas com temperatura mais amena. O Climatempo fala que a chance de chover 10 milímetros é de 80% e que a temperatura máxima será de 35 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 82% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É segunda-feira, 2 de setembro. Chegamos aos 245 dias do ano. Faltam 120 para terminar 2019. Hoje é dia de Santa Doroteia. Também é o dia do repórter fotográfico, dia nacional da Kombi e o dia do florista. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1666, o grande incêndio de Londres destrói 13 mil casas de 8 igrejas, inclusive a Catedral de São Paulo. Em 2 de setembro de 1945 é assinada a ata de rendição incondicional do Japão, que decretou o fim da Segunda Guerra Mundial. A luta sem paralelos em extensão e intensidade tinha envolvido dezenas de países. Desde o dia 15 de agosto, os japoneses haviam se rendido e a luta em todas as frentes havia terminado. O 1988, o voo da Swiss Air 111 cai perto de Pegas Cove, Nova Escócia. Todas as 229 pessoas a bordo morreram. 2018, o Museu Nacional do Brasil é destruído por um incêndio com a perda de mais de 90% da coleção do museu. 5h57. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o nosso sonoplasta Hernandes Sampaio. A partir das 9 horas desta segunda-feira, a Rua Pará será interditada no trecho entre as avenidas Constantino Neri e Djalma Batista para o avanço das obras do complexo viário Roberto Campos. A medida é necessária para o início da segunda etapa da implantação das estacas de fundação da trincheira da Rua Pará. Com essa etapa, completam-se 3 frentes de obras simultâneas do canteiro, que se estende pelas avenidas João Valério e São Jorge. A gestão de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana manterá a equipe no entorno da área em construção para monitorar o trânsito. Durante a interdição, quem segue pela Constantino Neri no sentido centro-bairro e precisa acessar a Avenida de Djalma Batista ou o bairro de Nossa Senhora das Graças, o Beco do Macedo, deverá entrar à direita antes da Rua Pará, na Rua São Geraldo, que ficará em sentido único, e seguir pela Rua João Alfredo e assim
chegar à Rua Pará. O trânsito na área do complexo turístico da Ponta Negra também está sendo alterado nesse instante para a realização da cerimônia de abertura da Semana da Pátria e do Amazonas. A interdição para a realização da festa ocorre no trecho do sentido Ponta Negra Centro, entre as rotatórias do Tropical Hotel e da Avenida do Turismo. Alberto Pellegrini já está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, Itamar Jardina e ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, primeira pergunta, transporte coletivo sem anormalidade na cidade? Sem anormalidade, Paulo, deu para chegarmos apenas até o presente momento na garagem da Global e a movimentação, Paulo, já é bem intensa. Temos aí uma movimentação para durante aí a semana de reivindicações também, Paulo Guerra. O salário está em dia, aquele pagamento que sai sempre entre o dia, que é o quinto dia último do mês e também no dia 20, está tudo atualizado. Entretanto, a cesta básica, o plano de saúde, aquelas velhas questões, Paulo Guerra, continuam atrasadas. Pellegrini, você sabe que 1.559 ônibus circulam em Manaus. Dos 1.559 existentes, 320 têm mais de 10 anos rodando pelas ruas da cidade, Pellegrini. E aquela polêmica, Paulo Guerra, continua entre os empresários, os chefes lá de rota, de tráfego, continua o impasse entre eles e motoristas. A grande maioria dos motoristas reclamam da condição dos ônibus, Paulo, estão saindo ônibus, inclusive com problema no freio e outros tipos de problema. Ainda assim, os empresários forçam os motoristas a irem com esses carros para as ruas. Pellegrini, muita movimentação nos pronto-socorros da cidade no final de semana? Sim, Paulo Guerra, principalmente de sábado para domingo, tivemos muita gente baleada indo para o pronto-socorro em tentativas de assalto e outros tipos de situação de desentendimento, Paulo Guerra, muita gente ferida aí durante o final de semana. Pellegrini, um flanelinha foi morto com um tiro no peito aqui no Centro Histórico de Manaus. O que teria acontecido, Alberto? Uma desavença, um acerto de contas, a polícia está trabalhando com essas possibilidades, Paulo Guerra. Antes dele morrer, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele tinha brigado com o homem, né? Tinha se desentendido com o homem, tinha levado vantagem nessa briga e aproximadamente 15 minutos depois ele foi assassinado e ninguém viu a cara do assassino. Será que foi o homem que ele brigou? Será que foi um outro tipo de acerto? A polícia está investigando. Pellegrini, eu já informava isso ontem, que uma mulher foi encontrada com 10 facadas, ela no Nova Floresta, a faca inclusive cravada na cabeça da vítima, Pellegrini. Pois é, Paulo, com requintes de crueldade, essa mulher foi assassinada, Paulo Guerra. Foram muitas facadas espalhadas pelo corpo e, como você disse ainda, cena macabra, né? A faca cravada, a faca estava lá na cabeça da mulher para quem quisesse ver. A polícia já está trabalhando no caso, Paulo Guerra e ouvintes, a mulher foi barbaramente assassinada. O homem foi executado com 5 tiros na cabeça na Avenida Brasil, no bairro da Compensa, Pellegrini. Isso é um acerto, não? Possivelmente, Paulo Guerra, isso é a primeira linha de investigação. E o detalhe, Paulo Guerra, quando sempre acontece crimes assim nessas áreas consideradas vermelhas na cidade, ninguém dá um pio, fica todo mundo por ali, os policiais tentam alguma informação, vocês viram algum carro, vocês viram alguma moto saindo daqui, vocês conhecem esse homem? Todo mundo só faz balançar a cabeça e sair de perto. Nenhuma informação foi passada. Entretanto, a polícia já está investigando, sim, Paulo Guerra, para saber o motivo e quem foi que matou esse homem na Compensa à noite de ontem. Um corpo foi encontrado aonde, Pellegrini, ontem à noite? Em estado de decomposição, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Foi na invasão da Carbrais. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal por volta das 23h30, era a noite de ontem. Um garoto de 14 anos morreu em um capotamento e outras pessoas ficaram feridas na 174. Daqui a pouco vamos trazer detalhes. Pellegrini, bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, ontem à noite um tiroteio no bairro de Petrópolis, pessoas feridas a bala que foram levadas ao pronto-socorro João Lúcio. Nós já nos chegou a informação, Paulo Guerra, nesse momento que uma pessoa morreu no João Lúcio devido a bala, vítima desse tiroteio, carro-tuba do Instituto Médico Legal em deslocamento para o João Lúcio nos próximos minutos, Paulo. Portanto, um tiroteio no bairro de Petrópolis ontem à noite, já com a confirmação de uma morte. Pellegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes, com essas e outras informações.
Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, show dos bairros de alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Massop no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, Afonso do Canoã, distrito de Borba. 6h03, tempo bom em Manaus, porém sujeito à instabilidade no período, a temperatura é de 26 graus. Mais de 1.000 pessoas, dentre elas pacientes transplantados do Amazonas, participaram da Caminhada pela Vida, que abriu o calendário nacional de sensibilização para doação de órgãos e tecidos neste domingo na Ponta Negra. A ação faz parte das atividades do Setembro Verde, campanha que chama a atenção para a importância da doação. A Prefeitura de Iranduba iniciou nesse final de semana as ações de prevenção e combate às queimadas no município. As operações estão sendo feitas por uma força-tarefa formada por representantes das secretarias municipais do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Infraestrutura, Habitação Popular e Regularização Fundiária, Defesa Civil, Procuradoria-Geral do Município, Instituto Municipal de Trânsito e Transportes, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Ministério Público Estadual. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, a primeira operação se concentrou na região de Cacau Pereira e percorreu os ramais do Chico Doido, Castanhal e Lago do Cacau. Neste último foi abordada uma caçamba transportando lenha supostamente oriunda de desmatamento irregular. O carro com as madeiras foram apreendido enquanto o condutor foi autuado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A equipe da Força Tarefa contra as Queimadas em Iranduba também participou de palestra educativa no Residencial Maria Zeneide, na estrada da cidade universitária. Entretanto, foi só o grupo sair do local, um foco de incêndio florestal provocado pelos próprios moradores foi registrado nas proximidades do conjunto. O Comitê Gestor de Prevenção ao Suicídio divulgou neste domingo uma série de atividades como videoconferências, palestras e rodas de conversa na capital e interior para sensibilizar e conscientizar a população durante a campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Jovens, idosos, população indígena e LGBTQ+, estão entre o público-alvo da campanha da Secretaria de Estado de Saúde. Os 62 municípios do Amazonas receberão videoconferência sobre a prevenção ao suicídio nas escolas. A atividade é destinada a qualificar professores, profissionais da assistência e saúde sobre o tema. Temos informações de Urucará. Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Educação, SEMEC, abrirá oficialmente nesta segunda-feira, 2 de setembro, a Semana da Pátria no município. De acordo com a coordenação da SEMEC Urucará, o evento ocorrerá no período de 2 a 4 de setembro. E o tema deste ano, Educação em Defesa da Amazônia, mais de 3.000 alunos da rede municipal, entre zona urbana e rural, estarão participando do desfile cívico. E hoje, nesta segunda-feira, o evento ocorrerá nas escolas municipais Nilo Canto, do distrito do Castanhal, e Joana Soares, na zona rural do município. A programação se estenderá até o dia 4 de setembro com as demais escolas de zona rural. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h10 de Urucará, o Jornal da Manhã vai a Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O governo do estado, por meio do Departamento de Trânsito do Amazonas DETRAN, inaugura nesta terça-feira, 3 de setembro, o posto de atendimento descentralizado na cidade de Manacapuru. A cerimônia de inauguração está prevista para as 10 horas da manhã e contará com a presença do diretor-presidente do DETRAN, Rodrigo de Sá Barbosa, e do governador do estado, Wilson Lima. O novo posto, situado no Boulevard Pedro Ratz, vai oferecer todos os serviços relacionados à divisão de registro de veículos, inclusive vistorias, evitando que os usuários tenham que se deslocar para a sede do órgão em Manaus. O representante do DETRAN em Manacapuru, Denilson Cardoso, faz o convite à população e dá mais detalhes. Quero convidar a população, em nome do nosso governador Wilson Lima e do nosso diretor-presidente do DETRAN, Rodrigo de Sá, para prestigiar a nova instalação de postos de atendimento do DETRAN em Manacapuru. Durante a inauguração será assinado o termo de convênio dos institutos municipais de trânsito e a entrega de certificado para 127 mototaxistas. Eu quero agradecer a população em nome do nosso diretor-presidente, Dr. Rodrigo de Sá.
A descentralização dos serviços e as novas instalações ajudará a desafogar o atendimento na sede do Detran em Manaus e dará mais conforto, agilidade e segurança aos usuários. Com a colaboração da assessoria de imprensa do Detran Amazonas, Paulo Bahia e Naira Nascimento, de Manacapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. Agora 6h11 em Manaus. O governo do Amazonas promove ação em Iranduba para registrar denúncias contra a concessionária de energia. Quem tem os detalhes é J. Rai. O governo do Amazonas, por meio do Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor PROCON-AM, realizou uma ação na manhã de sexta-feira em comércios de Iranduba para verificar denúncias de consumidores e comerciantes sobre o aumento no valor da conta de energia após o apagão ocorrido no mês de julho, causado pelo rompimento de um cabo submerso da concessionária Amazonas Energia, que deixou a cidade sem abastecimento durante uma semana. Os fiscais do PROCON-AM, em parceria com a equipe da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, também deram orientações para formalizar as queixas e comprovar os prejuízos sofridos. Segundo o titular do PROCON-AM, Jalil Frache, foram distribuídos formulários para denúncias em diferentes pontos da cidade de Iranduba. Vamos voltar ao município sexta-feira que vem para recolher esses formulários. É importante que os consumidores e as consumidoras de todo o Iranduba saibam que eles podem entregar esses formulários e recolher para preenchimento na farmácia, na drogaria Iranduba e na CDL do município de Iranduba. Por que a gente está disponibilizando nesses pontos? Porque fica mais fácil, frente à cidade, todo mundo pode ter acesso. Vamos trabalhar frente à empresa para que essas pessoas tenham suas faturas corrigidas, caso seja considerada e configurada alguma abusividade nessa cobrança, alguma cobrança indevida, o consumidor não seja punido e ele não pode pagar pelo aquilo que ele não consumiu. Para isso nós viemos ao município e vamos agir. O empresário Eudes Fernandes destacou que a conta de energia elétrica referente ao mês de julho foi de R$3.000, mesmo com uma semana sem luz no município. Todas as contas após o ocorrido vieram maiores, preços absurdos. A moradora Carmita Araújo, da comunidade do Jandira, na costa do Caldeirão, conta que durante o apagão teve muitos prejuízos e o valor da conta de energia elétrica das pessoas da área chegou a R$2.000. Prejuízo é imenso. Minha frisa tá lá queimada e tá faltando luz ainda constante ainda. Esse dia todinho tá faltando energia lá pra gente. Vai uma fase ficar normal, outra não fica, aí depois vai embora e volta. 6h14 em Manaus. Começa hoje a viagem da comitiva ministerial que vai se reunir com os governadores da região amazônica. Os encontros devem ocorrer em 2 etapas, em Belém nesta segunda-feira e em Manaus amanhã, terça-feira. Aqui o governador Wilson Lima se reúne às 10 horas com os ministros da Casa Civil, da Presidência Onyx Lorenzoni, do Meio Ambiente Ricardo Salles e da Defesa Civil General do Exército Fernando Azevedo e Silva. A reunião vai discutir medidas de combate a queimadas e propostas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Os governadores do Acre, Mato Grosso, Roraima e Rondônia foram convidados para o encontro. Integra uma comitiva do governo federal também o secretário-geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira, o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Eduardo Fortunato Bim, o presidente da Fundação Nacional do Índio FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva, e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, general do Exército, João Carlos de Jesus Correia. Com o tema Amazônia, Soberania, Fraternidade e Paz, a Secretaria de Estado de Educação abre oficialmente nesta segunda-feira a programação da Semana da Pátria e do Amazonas 2019. Iniciando às 7 horas, a solenidade de abertura será marcada pela cerimônia da bênção do fogo simbólico da pátria, e acontecerá às 7h30 na paróquia militar Nossa Senhora do Sambeiro, localizada na Avenida Coronel Teixeira, no bairro da Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Em seguida será realizada a corrida do fogo simbólico da pátria, com saída da igreja às 8h15. O percurso contará com revezamento entre 6 escolas estaduais e será encerrado na Orla da Ponta Negra, próximo ao posto da Guarda Municipal, onde acontecerá oficialmente a abertura da Semana da Pátria. A solenidade, que será iniciada às 9h
horas terá a revista da guarda pelo governador Wilson Lima e o acendimento da pira do fogo simbólico da pátria, que ficará exposta até o encerramento da programação no dia 7 de setembro. No dia 5 de setembro, quinta-feira, quando se comemora a elevação do Amazonas à categoria de província, a programação ocorrerá em 3 momentos. O primeiro é marcado pela homenagem póstuma a João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, o primeiro presidente da província do Amazonas, com participação da fanfarra da Escola Estadual Frei Silvio Vaquedge. A solenidade acontecerá às 7 horas na Praça 5 de Setembro, a Praça da Saudade. Às 10 horas, o governador Wilson Lima receberá os cumprimentos do Corpo Consular do Amazonas no Centro Cultural Palácio Rio Negro. Simultaneamente ocorrerá na Ponta Negra o desfile naval comemorativo. Já no terceiro momento acontecerá o tradicional desfile escolar, reunindo aproximadamente 10 mil estudantes de escolas públicas do Amazonas, além de representantes de entidades como Abrigo Moacir Alves, Federação APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Legião da Boa Vontade, Banda Fanfarra do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e Orquestra de Repertório Popular do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. O desfile terá início às 17 horas e será realizado no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o Sambódromo. No dia 7 de setembro, sábado, as comemorações pelo Dia da Independência do Brasil serão iniciadas com o desfile militar a partir das 7h30, com revista As Tropas, seguido da cerimônia de recepção ao governador do Amazonas e, na sequência, o desfile coordenado pelo Comando Militar da Amazônia. O desfile também será realizado no Sambódromo. Às 10 horas, encerrando a programação da Semana da Pátria e do Amazonas, acontecerá a cerimônia de abafamento do fogo simbólico também no Sambódromo. Para celebrar a independência do Brasil e a terceira fase da Operação Branco Open 2019, a Marinha do Brasil, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, realizará uma programação especial em Manaus. No dia 5, às 10 horas, haverá um desfile naval na Praia da Ponta Negra com os navios de assistência hospitalar Doutor Montenegro, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Soares de Meireles. Os navios Patrulha Fluvial Napa Flu, Raposo Tavares, Roraima, Rondônia, Amapá, além do navio da Marinha da Colômbia, Arauca, e o navio da Marinha do Peru, navio Patrulha Clavero. No dia 8 de setembro, domingo, o Napa Flu Amapá, o navio colombiano Arauca e o navio peruano Clavero ficarão abertos para visitação pública, das 10 horas às 18 no Porto de Manaus, o Rodo. Polícia. A adolescente Élica do Nascimento Lobato, de 14 anos, morreu ontem por volta das 11h40 na altura do quilômetro 92 da BR-174, nas proximidades da cidade de Presidente Figueiredo, em acidente de trânsito. O veículo em que ela viajava, um Gol 1.9 placa NOS 5853 de cor vermelha, conduzido por Gabriela do Nascimento Lobato, de 19 anos, capotou após bater em um buraco e a motorista perder a direção. No veículo encontravam-se, além da condutora e da vítima, Oséias Martins Lobato, 61 anos, Eric Suede do Nascimento, de 6 anos, e Elizabeth do Nascimento Lobato, de 38. Todos os ocupantes do carro pertenciam à mesma família e estavam indo a Presidente Figueiredo a passeio. A adolescente não resistiu ao impacto e veio a óbito, enquanto os outros ocupantes sofreram escoriações sem gravidade. Todos os passageiros foram socorridos pelo SAMU e conduzidos ao Hospital Municipal Heraldo Neves Falcão, em Presidente Figueiredo, para os primeiros atendimentos, serão depois transferidos a Manaus. 6h22. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos um final de semana com movimentação no pronto-socorro bem agitada, Paulo Guerra, como por exemplo no pronto-socorro 28 de agosto, 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física, 8 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, 5 pessoas deram entrada vítima de arma branca, 3 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo. No pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, 24 anos de idade, o nome dele é Eric, e ele levou várias pauladas pelo corpo. Tudo aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, em uma desavença entre 2 homens que já tinham uma rixa antiga. Um deles acabou apanhando a pauladas e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Olha a faca, olha a morte! Pedrito, o nome
nome dele, o apelido, mais precisamente chamado de Pedrito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem acostumado a cometer desavenças, principalmente na área do bairro Jorge Teixeira, chamado Pedrito, levou várias pauladas pelo corpo. As primeiras informações dão conta que após as pauladas, ele ainda levou uma facada na barriga e deu entrada no pronto-socorro em estado gravíssimo. Deu entrada no bico do urubu, mais pra lá do que pra cá. Entretanto, os anjos da vida do João Lúcio já o tiraram do risco de morte. Não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Acidente de trânsito, queda de moto, deixou ferido duas mulheres que estavam em uma motocicleta e um cavalo do cão em alta velocidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, elas iam pela Alameda Cosme Ferreira, depois desceram a grande circular. Quando chegou na rotatória da Samsung, foram rumo em alta velocidade, rumo ao bairro da comunidade da Sharp. Lá perderam o controle de sua máquina e rebolaram pelo asfalto. As duas deram entrada em estado, lamentável, todas raladas, as duas com fraturas pelo corpo, deram entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu uma pessoa ferida a golpes de garrafada, foram gargaladas de garrafa pelo corpo. A arma usada, uma garrafa de litrão, meu amigo, o gargalo de uma garrafa de litrão é arma, é grande. Daí ele foi pra cima, os dois estavam bebendo primeiramente, tudo parecia tranquilo, um achava graça pro outro, um olhava pro outro e achava graça, a conversa era boa. Daí o litrão foi consumido, várias cervejas de pobre já haviam sido consumidas por esses dois homens, até que houve um desentendimento e um deu-lhe uma violenta gargalada de garrafa no pescoço do outro, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, entre a vida e a morte. Graças aos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, a vida desse homem foi salva. Não vai ser dessa vez que ele vai partir desta para pior. Quando você for beber cerveja com seu colega de copo, for tomar aquele litrão, a cerveja de pobre, todo cuidado é pouco. Aquela garrafa que está fazendo alegria pode se transformar em arma de vingança. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um almoço entre família estava ocorrendo de maneira tranquila. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no conjunto Castanheiras. Uma banda de tambaqui foi comprada pelos familiares, aquela de R$25, que já vem com baião, mas parece um pacu, mas tinha 16 para comer. Tava todo mundo por ali comendo, farinha era consumida à vontade, cerveja de pobre também era servida, quando de repente dois primos entraram em conflito. Daí o restante da família toda brigou. Era cunhado com cunhado, a sogra com um pedaço de pau, o sogro com uma garrafa. A briga foi das maiores. Duas pessoas deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo devido a essa briga entre parentes. O negócio não foi fácil. Um deu entrada com uma paulada, o outro deu entrada com uma garrafada na cabeça. As primeiras informações dão conta é que a dona da casa, a sogra desse homem que levou a garrafada, era mais agitada. Ela queria furar todo mundo, queria dar garrafada em todo mundo, ainda acertou dois, até que acertaram ela também com uma paulada na cabeça. Isso aconteceu ali na área do bairro Zumbi dos Palmares, proximidades do conjunto Castanheira. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã,
Ismael da Silva Carvalho. O Ismael, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Ismael foi atingido com uma marretada nas costas. Ele foi atingido pela própria sogra. Ele estava almoçando na noite, aliás, almoçando na manhã de ontem. Era final da manhã, estava ali tipo 12:30, ele estava comendo, estava almoçando. Durante ele estar almoçando, a filha dela contou: ai, mamãe, não aguento mais os espancamentos de Ismael. Ismael anda muito violento. Peraí, minha filha, ela pegou a marreta e sentou-lhe na costa do Ismael, que por muito pouco não partiu. Desta para pior, Ismaelzinho, cuidado com a tua sogra, da próxima ela pode dar-lhe na cabeça. Pegou na costa, o Ismael ficou entalado, ficou sem procurando ar e não achava, levado ao pronto-socorro. Por muito pouco ele não partiu. Desta para pior. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E no final de semana em Manaus. E atenção, desova no bairro Nova Floresta. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma mulher foi morta com mais de 10 facadas. Essa informação já chegava no Jornal Especial de domingo, na revista eletrônica comandada por Paulo Guerra. O Paulo Guerra já chegava falando bonito, trazendo informação. 10 facadas tiraram a vida de uma mulher no bairro Nova Floresta. Paulo Guerra chegava falando grosso e trazendo a informação ontem no Jornal Especial de domingo. Trata-se de uma mulher de 20 a 25 anos, até o presente momento não identificada. O corpo foi desovado no quintal de uma casa lá no bairro Nova Floresta. Os ocupantes de um carro vermelho de placa e modelo não identificada jogaram o corpo no quintal dessa casa. Os proprietários, os moradores dessa casa onde o corpo foi jogado no quintal, né, não conheciam a vítima, mas é muito provável, Paulo Guerra, de que o crime tenha a ver com algum tipo de acerto de conta. Bala no centro da cidade, na área, na rua, lá na Manaus Moderna, um homem, um flanelinha, foi assassinado com 3 balaços pelo corpo, 3 balaços no peito. Minutos antes, ouvintes do Jornal da Manhã, esse homem estava brigando com uma pessoa ainda desconhecida. O pau comeu, o flanelinha deu-lhe uma pisa nele. Aproximadamente 15 minutos depois, apareceu um carro misterioso de placa até o presente momento não identificada. Dentro desse carro saiu um homem encapuzado e disparou 1, 2, 3 balaços na cabeça do flanelinha, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Mais uma morte, e dessa vez na Avenida Brasil, em outro palpável acerto de contas. Um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo. Após receber os tiros, ele olhou para um lado, olhou para o outro, piscou pela última vez e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Mais uma morte! E foi no bairro da Compensa. A grande maioria das mortes ocorridas na cidade, 90% das mortes em Manaus, são decorridas aí devido ao crime de tráfico de droga, acerto de contas. A 90% das mortes é por acerto, como essa ocorrida no bairro da Compensa.
Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na invasão da Carbrais. Era aproximadamente 3 horas da tarde, quando o corpo foi encontrado, e logo a notícia se espalhou pelo bairro. Menina, encontraram um corpo, de quem será o corpo? Muita gente conversando, muita gente trazendo informação boca a boca lá no bairro da Carbrais, até que o Instituto Médico Legal foi acionado, foi até o local, Polícia Militar, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a perícia também esteve no local, e os primeiros procedimentos de investigação já começaram lá mesmo no local do crime. Bala! Festival de bala no bairro de Petrópolis. Um intenso tiroteio entre bandidos acabou na morte de uma pessoa. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esse homem também participava da situação de tiroteio lá no bairro de Petrópolis. Ferido, ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Lá, tudo foi feito para salvar a vida do baleado. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal realizou durante o final de semana na cidade 96 exames de corpo de delito. E estas foram as notícias da noite e madrugada. Paulo Guerra, última informação. Chegava eu atrasado, rapaz, no pronto-socorro Platão Araújo para pegar as informações, com medo do ralho. Eu andava em passos largos até que uma pessoa me trouxe a informação. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada, na hora que eu estava fazendo as anotações, deu entrada todo machucado, vítima de agressão física, apanhou e apanhou muito. Era um homem de 24 anos de idade que apanhou do próprio companheiro. Ele apanhou do próprio companheiro, foi violência doméstica. Ele chegou todo quebrado, chorava, gritava: me atendam, tá doendo demais. Paulo me bateu, Paulo me espancou, Paulo tá com ciúme, Paulo quis me matar. O Paulo é um homem conhecido lá da área do bairro Jorge Teixeira. Ele é reparador de carro e espancou o próprio companheiro. Ainda assim, perguntaram se ele vai deixar Paulo. Ele disse que não. Ele é assim, mas trata-se de meu esposo. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. O Flamengo sobrou em campo ontem contra o Palmeiras. Com 2 de Gabigol e 1 de Arrascaeta, a torcida foi ao delírio com a exibição da equipe. O resultado, o Flamengo voltou à liderança com os mesmos pontos do Santos, mas ganhando no saldo de gols. Após os 3-0, Felipão deixou o Maracanã ainda como técnico do Palmeiras, mas a diretoria não descarta mudanças. Derrota para o Flamengo pode mudar pensamento a respeito da permanência do treinador. Os outros jogos de ontem pelo Brasileirão: Fortaleza 2, Goiás 0. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Cruzeiro 1, Vasco 0. Na Série C, o Paysandu empatou com o Náutico em 0-0. O clássico argentino Boca Juniors e River Plate terminou também em 0-0. O Fluminense encerrou neste domingo a preparação para o jogo contra o Avaí, marcado para esta segunda-feira às 20 horas no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em atividade fechada para a imprensa no CT do clube, o técnico Oswaldo de Oliveira testou mudanças em relação ao time que foi eliminado na Sul-Americana após empate com o Corinthians na última quinta-feira. Últimas notícias. Aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais de que um salário mínimo começam a receber nesta segunda-feira a primeira parcela do 13º salário junto com o benefício de agosto. O pagamento vai até 6 de setembro. A data varia de acordo com o valor e com o número final do benefício, excluindo-se o dígito. Para quem ganha menos de um salário mínimo, o pagamento começou na semana passada. O pagamento será de 50% do valor do benefício e não haverá desconto de imposto de renda. A Caixa também começa a pagar hoje os recursos das cotas do fundo PIS para quem não tem conta no banco e que tenham a partir de 60 anos de idade. São 10,4 milhões de trabalhadores com direito ao saque das contas do PIS em todo o Brasil. O pagamento das contas poderá movimentar até 18,3 bilhões de reais. Funcionários dos Correios ameaçam fazer greve. A Associação dos Profissionais diz que a atual gestão foi arrogante, em acordo com
coletivo. Parentes das vítimas do acidente do voo Rio-Paris entregaram à justiça francesa um relatório inédito no qual demonstra que a Airbus sabia desde 2004 sobre a fragilidade de um equipamento que deu origem ao acidente, informou uma associação neste domingo. 10 anos após o acidente do AF447 que voava do Rio de Janeiro para Paris, no qual 228 pessoas morreram em 1º de junho de 2009, as famílias das vítimas encaminharam esse relatório em 8 de agosto aos juízes investigadores, informou a Associação de Parentes através de um artigo publicado no jornal Le Parisien. A justiça francesa tomará nas próximas semanas se irá levar o fabricante Airbus e a companhia francesa Air France aos tribunais, disse a mesma França. A Polícia Federal encontrou 322 identidades falsas usadas por uma quadrilha que roubou milhões de reais dos cofres públicos. Os criminosos usavam a identidade de laranjas para fabricar vários documentos falsos e receber benefícios ilegais por cada um deles. A quadrilha foi presa e a Polícia Federal conseguiu identificar mais de 2.500 benefícios do INSS com indícios de fraudes, a maioria envolvendo nomes de pessoas que já morreram. A Rede Globo teve acesso à investigação sobre o sargento brasileiro que foi flagrado com 39 quilos de cocaína em um avião da FAB e preso na Espanha em junho. A investigação da aeronáutica apontou falhas de segurança na viagem. O militar estava na comitiva presidencial que levava o presidente Jair Bolsonaro, que estava em outra aeronave ao encontro do G20 no Japão. Segundo o inquérito, Manuel Silva Rodrigues entrou no avião ainda desligado e não passou a bagagem pelos procedimentos previstos. Ele foi o único indiciado até agora e sua defesa diz que um crime desses não poderia ser feito por uma única pessoa. Levantamento do Monitor da Violência mostra que os assassinatos no Brasil caíram 22% no primeiro semestre do ano. Foram 21.289 mortes, 6 mil a menos do que em 2018. A tendência de queda vem do ano passado e o Nordeste responde por mais da metade dessa queda. Foram 3.244 mortes a menos na região. As queimadas na região amazônica aumentaram 196% em agosto de 2019, chegando a 30.901 focos ativos contra 10.421 no mesmo mês do ano passado, de acordo com dados do INPE, gerados com base em imagens de satélite. O recorde para o mês foi batido em 2005 com 63.764 registros, mas o número não passava de 22 mil desde 2010. Pesquisadores encontraram a árvore mais alta da Amazônia e dizem que até o momento está salvo das queimadas. Com 88 metros de altura, a árvore mais alta da Amazônia foi identificada por sensor remoto no Pará e em agosto a expedição Poçola encontrou exemplar da espécie Dinísia excelsa, também conhecida como angelim vermelho. O presidente Jair Bolsonaro passará na semana que vem por uma 4ª cirurgia, um ano depois da facada que sofreu no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018. O novo procedimento que será realizado no dia 8 em São Paulo vai corrigir uma hérnia que surgiu no local das intervenções anteriores. O presidente afirmou que ficará afastado por 10 dias. Ao chegar a São Paulo no começo da manhã de ontem, Bolsonaro foi reavaliado por seus médicos que constataram a necessidade de realizar uma nova cirurgia, ainda em consequência da facada que levou em 6 de setembro do ano passado. O governo da Argentina autorizou o Banco Central a restringir compras de moeda estrangeira, segundo o decreto publicado no Diário Oficial deste domingo. O decreto inclui grandes exportadores que precisarão de permissão do Banco Central para acessar o mercado de moeda estrangeira e fazer transferências para o exterior. O único aeroporto em funcionamento na capital da Líbia foi fechado após ser atingido por ataques de artilharia durante a noite passada. Houve relatos conflitantes sobre o número de feridos no aeroporto de Mitiga. Um oficial da imprensa do governo de Acordo Nacional de Trípoli disse que 4 pessoas foram feridas, incluindo 3 peregrinos do Hajj. A missão de apoio das Nações Unidas da Líbia disse que 4 projéteis atingiram as partes civis do aeroporto, incluindo uma pista, resultando em danos a um avião que transportava dezenas de peregrinos e que feriu 2 tripulantes. O furacão Dorian chegou às Bahamas ontem à tarde com ventos de 295 km/h. O fenômeno de classificação 5, a mais alta existente, chegou às Ilhas Abaco, que sofrem com enchentes e há relato de casas destruídas. Entre o final desta segunda-feira e o início da terça-feira, há a possibilidade de que o furacão chegue com força à Flórida. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, a tempestade poderá desenvolver vento de até 320 km/h e causar uma destruição extrema nas áreas atingidas
por várias horas. Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ótimo ou bom, 29%. Regular, 30%. Ruim ou péssimo, 38%. Não sabe, não respondeu, 2%. A pesquisa foi realizada nos dias 29 e 30 de agosto com 2.878 pessoas com mais de 16 anos em 175 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade considerando a margem de erro. Os principais jornais do país chegam às bancas nesta segunda-feira com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Polícia Federal acusa hacker Delgatti de lavagem de dinheiro. Folha de São Paulo. Ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, morre aos 81 anos. O Estado de São Paulo. Em culto, o presidente recebe unção de Edir Macedo, que critica a imprensa. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro passará por nova cirurgia por causa de facada, diz médico. Valor econômico. Governo prepara grande reformulação no Bolsa Família. Estado de Minas. Homem é decapitado em Belo Horizonte e assassino sai andando com a cabeça da vítima. Jornal do Comércio no Recife. Papa Francisco é resgatado por bombeiros depois de ficar 25 minutos preso em elevador. Fortaleza Diário do Nordeste. Festa de aniversário com tema de facção criminosa em Fortaleza encerrada pela polícia. 16 são capturados. Edições impressas locais que chegam à nossa redação, Diário do Amazonas. Queimadas triplicam no sul do Amazonas e o sul do Amazonas contribui. A crítica diz: transporte coletivo, frota vencida, radiografia do caos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.